Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. A obra que realizamos, ela não é nossa, ela é de Deus. Somos instrumento e meios que Deus utiliza quando nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Nós somos o instrumento para a expressão dessa obra, para a condução segundo a sua vontade e na expressão das suas virtudes. Precisamos entender isso. Somos responsáveis pela obra de Deus, mas como oferta para que toda a sua vontade se cumpra na nossa vida e através das nossas vidas, alcançando as pessoas, levando-as ao amadurecimento, ao conhecimento, ao entendimento do que Deus está fazendo em nosso meio. Precisamos entender isso e o que acontece, por exemplo, lá em Atos 11, 22 a 24, é isso, é o reconhecimento da obra de Deus. Diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, falando acerca do que estava acontecendo em Antioquia, do quanto o evangelho estava sendo pregado, anunciado, não só aos judeus, mas também aos gregos. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, o que a gente necessita entender é que nós somos o instrumento para o realizar da obra de Deus, para expressar o nosso Deus ao mundo. Fazemos isso quando revelamos as suas virtudes e ao fazermos isto, ou seja, expressarmos as virtudes de Deus, nós nos preocupamos com as pessoas, nós as ajudamos, pois expressar virtude é revelar a graça, o amor, a bondade, revelarmos a justiça de Deus e nos preocuparmos com as pessoas, ensinando-as a viver o reino de Deus na terra. Barnabé é esse homem que, ao chegar em Antioquia, vendo a graça de Deus operando, ele não se opõe, ele não estabelece, mas ele contribui, ele soma aquilo que estava sendo feito como instrumento de Deus. E a gente precisa entender que esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para impor ou fazer a nossa vontade, mas para ajudarmos as pessoas a crescer, a conhecer a vontade de Deus, a ser instrumento dessa vontade na igreja, no corpo, para o crescimento, para o amadurecimento. Precisamos amadurecer para isso, precisamos conhecer o nosso Deus, compreender a nossa vontade, para não ensinarmos e não falarmos de religiosidade, mas para sermos expressão do reino de Deus e ajudar as pessoas nesta jornada, de maneira que o compromisso pessoal de cada um com Deus, com a sua vontade, em conhecer o Pai, em compreender o seu querer, a gente possa ser instrumento dele neste mundo e expressão, de maneira que, como família, como povo, nós possamos revelar o nosso Deus ao mundo, revelar da sua graça, da sua bondade e crescermos nessa jornada, para amadurecermos, para compreendermos e nos comprometermos com ele. E assim, fazermos de nossas vidas oferta em favor das pessoas, para que elas possam conhecer o nosso Deus. Pois é conhecendo, ou seja, no proclamar do reino de Deus, das virtudes de Deus neste mundo, é que nós conduzimos as pessoas ao conhecimento do Pai. Que a gente possa entender isso e compreender essas coisas e buscar esse conhecimento sem qualquer perspectiva de religião, mas de expressão de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.